Olá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos reunidos esta manhã e ao longo de todo este dia para mais um culto que queremos celebrar a palavra de Deus aqui neste lugar. Nós estamos nesse ambiente bonito, agradável aqui de Montemor. Nós agradecemos muito ao irmão Alcebias que nos cedeu este lugar para promovermos a palavra de Deus e para ministrarmos uma palavra ao seu coração aqui esta manhã. Desejamos que Deus o abençoe ricamente, que ela produza bom fruto no meu coração e no meu, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ok? Então vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo 12, os versículos 13 e seguintes, eles dizem assim: Então alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Respondeu Jesus: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então, lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: Louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Até aqui a leitura da palavra, nós vamos ler mais adiante, um outro trecho depois, mas eu gostaria de introduzir essa palavra, lembrando, queridos irmãos, para cada um de nós que eu devo reconhecer, e todos nós devemos reconhecer, que as necessidades materiais, elas fazem parte daquilo que nós chamamos de coisas essenciais para a vida. Todos nós precisamos satisfazer as nossas necessidades materiais para poder viver. E nós seríamos hipócritas, nós seríamos simplórios, se não considerássemos esse tema um tema importante para a manutenção da nossa vida e também das nossas próprias famílias. Nós fomos criados e colocados por Deus num ambiente onde o fruto do nosso trabalho ele precisa responder de tal maneira que nós possamos ser sustentados em todas as nossas necessidades, quanto ao comer, quanto ao vestir, quanto ao morar. Todas essas áreas da vida, elas são essenciais à nossa sobrevivência. Não há como a gente fugir disso. É extremamente necessário que a gente entenda esse processo e por ele ser tão importante, queridos irmãos, por ser tão necessário, ele nos angustia, ele gera em nós ansiedade. Feliz aquele homem e aquela mulher que pode testemunhar que ao longo de sua vida, com respeito às suas necessidades materiais, nunca teve momentos de ansiedade, de preocupação, momentos de medo, de angústia, dependendo da situação em que esteve, não é verdade? Nós estamos vivendo já agora há um pouco mais de 4 meses, uma situação desesperadora para muitas famílias de nosso país, para muitas famílias de nossa cidade, se não de nossa igreja também, não é verdade? Pessoas estão perdendo o emprego, não estão mais podendo trabalhar, os recursos estão escassos, né? Os governos estaduais e municipais continuam mantendo o afastamento social em função do agravamento da crise da Covid-19.
E certamente isso gera preocupações no coração de todas as pessoas, né? Gera preocupações no coração de todos nós. É impossível, né, que numa situação como essa não haja quem em algum momento não viva algum momento de tensão e de ansiedade. É claro. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Estou dizendo isso para nós não sermos crentes triunfalistas, no sentido de olharmos uns para os outros e dizermos de maneira muito simplória, sem reflexão: ah, querido, fique em paz, vai dar tudo certo, né? Bem, irmãos, a coisa não é bem assim. As preocupações da vida, elas vêm sobre nós. E por que elas vêm sobre nós? Porque elas são essenciais para a nossa jornada como seres humanos, como eu disse antes. E por ser essencial, o Senhor Jesus trata esse tema também como um tema muito, muito importante. No Evangelho de Lucas, se você lê-lo com atenção, você vai perceber, alguém já estudou sobre isso e diz que aproximadamente 1/3 das palavras que são manifestadas por Jesus no Evangelho de Lucas dizem respeito a sustento, a vida financeira, a preocupação, o lugar do dinheiro, o suprimento de necessidades. Jesus trata muito deste assunto porque é um assunto importante, muito importante. Aqui o Senhor Jesus, no texto que nós vamos ler após este que eu acabei de ler, nós vamos perceber que ele faz uma distinção entre a maneira como as pessoas que não o conhecem olham para as suas necessidades e as pessoas que o conhecem também a maneira como elas olham para as suas necessidades. Então Jesus, aqui ele faz uma distinção, dizendo claramente para nós que nós, como filhos de Deus, devemos ter uma atitude diferente da atitude que as pessoas no mundo têm frente a essas preocupações e ansiedades que são geradas pela nossa necessidade de sustento. Nesta parábola que nós acabamos de ler, Jesus é motivado a falar sobre isso porque Jesus está pregando, ministrando no meio da multidão e um sujeito grita lá no meio: Jesus, por favor, manda o meu irmão repartir a herança comigo. E Jesus responde: mas eu por acaso fui feito juiz ou repartidor de herança entre vocês? E aí ele emenda esta frase e diz: tenham muito, 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 muito cuidado com a cobiça. Tenham muito cuidado, ele diz, com a avareza. Cobiça e avareza, no ensino do Senhor Jesus, significam preocupações exageradas em ajuntar aquilo que é necessário para o sustento da nossa vida. Avareza e cobiça, segundo Jesus aqui, é querer ter mais do que a gente necessita, ou mais do que isso, é focar a própria vida num propósito voltado apenas às coisas materiais. O Senhor Jesus, então, ele está dizendo que toda pessoa que de maneira excessiva, exagerada, ela se dedica a juntar os seus bens, ela está completamente afastada do propósito e do ensino do Senhor. O apóstolo Paulo, ele mesmo chega a dizer que faz parte da natureza humana ter este sentimento cobiçoso, esse desejo de possuir mais. A Bíblia ensina, então, queridos irmãos, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia ensina que o ser humano, pela sua própria natureza, ele tem dentro dele essa tendência de confiar completamente sempre na sua capacidade, na sua realização, na sua disposição de ajuntar coisas através das quais ele vai se manter de maneira regalada, abundante. Por isso que o Senhor Jesus, nessa palavra,
que nós acabamos de ler, ele vai chamar esta pessoa de louca. Por que ele chama de louca? Porque cada um de nós pode morrer a qualquer momento. E o Senhor Jesus diz, ele diz que Deus esta noite vai chamá-lo. E o que ele ajuntou, para quem será? E esta é a questão que o Senhor Jesus está levantando aqui para a gente aprender a confiar no Senhor. A pergunta que ele faz é: para quem você vai deixar o que você ajuntou? Essa é a pergunta para mim central dessa história. O Senhor Jesus não está agora falando particularmente de dinheiro ou da quantidade de bens que uma pessoa tem. Até porque a Bíblia em nenhum lugar condena os ricos ou condena a riqueza de um modo geral. Não há nenhuma condenação específica nesse sentido, né? Há muitas exortações, é verdade, mas uma condenação pelo simples fato de possuirmos bens, isso a Bíblia não dá de maneira nenhuma. Mas o Senhor Jesus diz que as pessoas que confiam na riqueza, elas têm extrema dificuldade de receber a salvação. Por quê? Porque a salvação, entre outras manifestações, queridos irmãos, é uma manifestação de total confiança no Senhor e no seu reino eterno. Então, as pessoas que entregam a sua vida a Jesus, elas estão renunciando a todas as coisas que o mundo pode oferecer para ela. O Senhor Jesus não está dizendo que as preocupações com o comer, o beber e o vestir agora devem estar isoladas do nosso pensamento e do nosso jeito de ser. Não, de maneira nenhuma. O que Ele está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ser capazes de responder uma pergunta: o que nós estamos fazendo na terra, o que nós estamos fazendo no tempo presente, vai deixar frutos para quem? Quem vai usufruir daquilo que eu e você estamos praticando, vivendo, trabalhando? O Senhor Jesus, ele vai dizer assim, no final do trecho que nós estamos lendo, ele vai dizer assim: aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olha que coisa interessante que o Senhor Jesus está dizendo. Onde está o teu tesouro, aonde está a tua confiança, ali onde está o teu esforço, ali está o teu coração. Então, se nós queremos saber onde está o nosso coração, nós devemos perguntar: aonde está? Ou a pergunta que o Senhor Jesus fez: aquilo que eu estou vivendo, a maneira como eu estou vivendo, as coisas que eu estou praticando, a vida na qual eu estou investindo, vai deixar frutos para quem usufruir? Quem vai usufruir? O Senhor Jesus diz que aquele que investe a sua vida, ouça bem, meu irmão, aquele que investe a sua vida, gasta o seu esforço e as suas capacidades em procurar ajuntar os seus tesouros para viver aqui na terra e viver bem. O Senhor Jesus, além de chamar de louco, a Bíblia chama de incrédulo. Verdadeiros crentes jamais poderão colocar a sua confiança em nenhum tipo de riqueza humana. Meus filhos, minha descendência, eles um dia vão partir para a glória. E a pergunta que o Senhor Jesus faz: onde eu estou ajuntando os meus tesouros? Ora, veja bem, querido irmão, que coisa bacana. A pessoa que leia essa palavra aqui um pouco despercebida,
ela pode imaginar que Jesus, ao dizer assim, assim é todo aquele que não é rico para com Deus. A pessoa, quando lê isso, pode imaginar, mas então o segredo de ser bem-sucedido diante de Deus e de não ser condenado por Ele, o segredo de não ser chamado de cobiçoso, o segredo é, então, daquilo que eu ganho, dar uma parte para o serviço do Senhor. Então, se eu der uma parte do que eu ganho para o serviço do Senhor, com o restante, então eu vou ser abençoado e Deus não vai me condenar pela forma como parte do que eu estou ajuntando, eu estou oferecendo para Deus. Isso que significa ser rico para com Deus. Infelizmente, irmãos, não é essa a interpretação. Bom seria se fosse, mas não é. O Senhor Jesus aqui está falando de outra coisa. Ele está dizendo, rico para com Deus, ele está se referindo ao reino dele, que nós vamos ver na palavra seguinte que eu vou ler. Está se referindo ao reino de Deus. Está se referindo ao legado espiritual. Ser rico significa ajuntar coisas. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica é uma pessoa que tem algo em abundância. Tem pessoas que a gente diz são ricos de sabedoria, são ricos de alegria, são ricos de bem-estar, são ricos de coração bondoso e tem também os ricos de bens materiais. Então, ser rico é possuir algo em abundância e ter um tesouro disso, guardar mesmo. O Senhor Jesus não está condenando aquele homem por guardar o que ele tem. Jesus não está condenando o homem rico por ele botar em celeiros e aumentar os celeiros dele com aquilo que ele possui. Não é essa a condenação dele, irmãos. A condenação dele é estar entesourando coisa errada. Entesourar é necessário. O Senhor Jesus disse, fazei tesouros para vós outros, ele diz em Mateus 6 e aqui também em Lucas 12, ele diz, fazei para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. O Senhor Jesus é adepto de acumular, de ajuntar, mas não os tesouros da terra. Ele disse para ajuntar os tesouros de Deus. Isso significa ser rico para com Deus. Eu quero repetir, irmãos, ser rico para com Deus não é dizimar, embora seja importante dizimar. Não é dar boas ofertas para o trabalho da igreja, embora seja uma coisa muito excelente, dar boas ofertas para o trabalho da obra que ela necessita, dar ofertas dominicais. Claro que tudo isso é muito bacana e importante, mas quando Jesus está dizendo ser rico para com Deus, eu repito, irmão, ele está falando de ajuntar tesouro no céu, ser rico na perspectiva de Deus. Porque se você for rico, se nós formos ricos apenas das coisas terrenas, nós para Deus somos pobres, não temos nada. Nós estamos com uma mão atrás e uma na frente, sem absolutamente nada diante de Deus. Como diz o Apocalipse, nós estamos nus diante do Senhor. Mas se nós ajuntamos os tesouros do Senhor, então nós vamos ter riquezas no reino dele. Ajuntar tesouros no reino dele. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque eu quero ler agora o próximo trecho, que vai dizer um pouco como é que a gente ajunta tesouros nos céus. Eu quero ler para você. Diz assim: então, voltando-se para os seus discípulos, ou seja, ele acabou de dizer isto para aquelas multidões, ele falou da atitude dos incrédulos, ele falou da atitude dos assim chamados gentios, não judeus, ele falou da atitude daqueles que confiam nas suas próprias riquezas, enfim, ele estava dizendo quem é o incrédulo aqui na jogada. E agora ele se vira, ele se volta, se dirige para os seus discípulos.
E aí vai dizer algo agora para os discípulos, não mais para a multidão. Até agora ele falou para a multidão. Ele disse para a multidão, se vocês vão viver ajuntando coisas para si, vocês são loucos. E no dia do julgamento vocês não têm nada para oferecer a mim. São pobres, nus, sem nada diante de mim. Essa é a humanidade sem Deus. Agora ele se dirige aos discípulos e diz assim para eles: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais do que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comidas em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida, né? Ou um côvado ao curso de sua vida, como diz outra linguagem? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé, ele diz. Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com estas coisas. Elas, olha o que diz o Senhor, no versículo 30, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo. Mas seu Pai sabe do que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros nos céus. E as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que quando a minha vida, como ser humano, se desgasta, se acaba, quando eu gasto as minhas energias todas para ajuntar tudo isso, ele diz que eu vou ficar completamente ansioso, eu vou ficar completamente preocupado, a minha vida e todo o meu ser vão se encher de ansiedade. Se eu pensar que toda a minha vida está fundamentada nas coisas que eu preciso ajuntar. O Senhor Jesus diz aqui, para vocês que são meus discípulos, eu prometo algo, e aqui está o fantástico da jogada. Felizes os filhos e as filhas do Senhor, que são capazes de crer nisso que o Senhor Jesus disse. Ele está dizendo aqui para os meus filhos, eu prometi cuidar deles. Jesus está dizendo para mim, para eu prometo cuidar. Eu sei que a sua vida, ela precisa ser vivida no mundo. Jesus está dizendo, eu sei que você precisa de roupas, que você precisa de comida, que você precisa de um salário, que você precisa de morada. Jesus está dizendo, eu sei disso. E eu quero que você não se preocupe com isto. E ele dá um exemplo. Vejam os pássaros. Eles saem para procurar comida, mas sempre a encontram. Ele diz, o meu Pai a sustenta. A comparação de Jesus é simplesmente fantástica, é extraordinária. Ele diz, se o meu Pai
se preocupa com as aves do céu que hoje estão voando e amanhã caem no chão, por que não iria preocupar-se com vocês? Ele diz, olhem as flores, as ervas no chão, que são tão belas, tão belas, tão belas, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer uma delas. E no entanto, hoje estão aqui, amanhã são queimadas. Você não vale mais do que as flores? Jesus responde e diz, claro que sim, é a resposta. Jesus quer que você, esta manhã, diga, claro que sim, eu sou mais importante do que um pássaro. Eu sou mais importante do que uma pequena flor. Muito mais do que isso, ele diz. Jesus está usando uma comparação incomparável. Ele está dizendo que se Deus, sendo Deus que é, preocupa-se com pequenas flores e com pássaros, iria se preocupar conosco. Como não iria providenciar o nosso sustento e as nossas necessidades? Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos, não caiam na armadilha desse homem louco. Não caiam nessa armadilha de achar que a vida da pessoa vale o que ela tem. Porque Jesus diz, a vida de uma pessoa não é calculada pelos bens que ela tem. A ponto do Senhor dizer que a maioria dos ricos vão para o inferno. E rico aqui não é simplesmente a pessoa que possui bens. Rico é a pessoa que confia nos seus bens para viver. Esse é o rico que Jesus diz que será condenado. Então, querido irmão, essa palavra deste dia para você é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de ousadia do Senhor para com você. Ele está desafiando você a uma atitude de fé maravilhosa. Ele está chamando você a confiar nele de todo o coração. Não confie nos jornais. Não confie nas notícias que vêm pela internet. Não confie no que é dito nas redes sociais. Não confie no que nos noticiários da TV estão dizendo. Não fique ouvindo as notícias da fé, da antigraça. Não deixe que as notícias envolvendo o Covid roubem o que o Senhor chamou você a receber. Uma alegria fervorosa de poder crer e confiar no Senhor no meio dessa situação. Lembre-se, o Senhor fez um povo inteiro atravessar um deserto por 40 anos. E quando Moisés se prepara para entrar com aquele povo na terra, ele diz da parte de Deus, a sandália de vocês não se gastou, a roupa de vocês não se desgastou e não faltou comida para vocês ao longo desses 40 anos. Vocês não ficaram doentes. Praga chegou na tenda de vocês, senão aquelas por causa do pecado que vocês cometeram no caminho. Mas a mão do Senhor prometeu que tiraria-os do Egito e os levaria até a terra prometida e os sustentaria. Assim também é o Senhor para conosco nesse tempo, onde tantas pessoas que não conhecem a Deus estão entrando em depressão, estão entrando em pânicos, estão se desesperando, famílias se desestruturando, porque não conhecem a palavra de confiança do Senhor. Ele disse, busquem o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor está propondo para mim e para você uma troca maravilhosa. Quem é que tem um Deus que propõe trocas desse tipo? Ele diz assim, tudo que você na sua velha vida considerava como importante, como extremamente necessário e preocupante, isso que tirava o seu sono e que era a fonte de toda a sua preocupação, o que diz respeito ao comer, beber e vestir seu e de sua família, o Senhor Jesus está dizendo assim, ponha nas minhas mãos, entregue para mim, eu vou cuidar de você.
E em troca disto, eu quero que você ajunte tesouros nos céus. Que você seja rico para comigo. Que você invista na sua herança. Eu estou deixando para você como seu pai. Eu estou deixando um reino. Eu me agradei, ele diz, eu me agradei de te dar o meu reino. Eu estou deixando ele para você. Eu quero que você invista nele. Invista na sua herança. Invista na sua herança. Invista na sua herança. Todos nós que temos pais, quando nossos pais morrem, eles deixam para nós uma herança. Alguns têm, outros não têm, na verdade. Deus está dizendo que por meio da morte do seu filho, fez herdeiros e nos deu uma herança, que é o seu reino. E ele disse, ajunte tesouros nesse reino. Renuncie aos tesouros terrenos e passe a investir no tesouro celestial. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você e para mim, qual é a marca distintiva? Qual é a marca que nos distingue de que nós realmente estamos preocupados em investir num tesouro eterno e não num tesouro terreno? Qual é a marca? Como é que os outros e o próprio Deus percebem que nós estamos fazendo um investimento no tesouro certo? Como? Como? E o próprio Senhor Jesus responde, ele diz, abençoem com seus bens terrenos as pessoas que não os têm, aqueles que entre vocês são pobres, são carentes, são necessitados ao redor do mundo. Use da sua prosperidade, porque Deus diz que Ele dá prosperidade. Use da prosperidade que Ele dá, porque Ele dá com abundância, para investir na vida de pessoas que não são, para investir na vida de pessoas que não têm. E quando você disser assim, não, eu não tenho para dar, Jesus chega a dizer, venda então alguma coisa que você tem. Venda algum bem seu, para você ter sempre recurso com o qual você possa abençoar a vida de outras pessoas. Pastor, mas isso é radical. É Jesus quem é radical, não somos nós. O Senhor Jesus nos chama para avançarmos nessa direção. Há tantas necessidades de pessoas que não são nesse mundo. Lembre-se, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios disse que Deus escolheu no mundo não as que são. Deus escolheu-as no mundo não as que parecem ser. Deus não escolheu no mundo as pessoas que têm. A própria igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim, os que estão entre vocês são poucos os de nobre nascimento. São poucos. Porque a maioria foi tirado das suas misérias, foi tirado das suas mazelas, foi tirado das suas fraquezas, foi tirada dos seus próprios pecados. A maioria dessas pessoas que hoje fazem parte do reino de Deus eram pessoas que aos olhos do mundo não eram e não tinham. Então, querido, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, se eu e você temos alguma coisa hoje, devemos vivê-la como se não tivéssemos. E a maneira de nós demonstrarmos que vivemos como se não tivéssemos é um coração aberto em dar, em repartir, em usufruir daquilo que Deus está me dando, usufruir com aqueles que não estão recebendo. E que Deus estabeleceu assim, que o seu povo, à medida que fosse se convertendo, iria abençoando cada vez mais os mais pobres, abençoando cada vez mais os necessitados, abençoando cada vez mais os miseráveis deste mundo. Nós devemos realmente, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, demonstrar o nosso apego ao tesouro celestial quando nos voltamos para as necessidades das pessoas. Nós temos aí na igreja
um ministério de ação social, irmãos, que sequer dá conta de alimentar todas as pessoas com as quais eles têm conseguido fazer o recolhimento de cestas básicas. Contribua com cestas básicas, contribua com roupas, contribua com dinheiro, e não apenas no departamento social da igreja, mas na sua vizinhança, no seu trabalho, nesses lugares espalhados pelo mundo, onde a gente pode contribuir com valores para amenizar a dor e o sofrimento de pessoas. Invista com o que você tem, nos lugares aonde os recursos estão faltando. O Senhor diz que quando nós estamos com esse coração, nós estamos demonstrando que realmente a nossa preocupação é com o tesouro celestial e não com o tesouro humano. O Senhor Jesus faz uma inversão de valores, uma inversão. Ele diz: antes no mundo nós vivíamos dessa maneira, agora no reino dele não é mais assim. É invertido. Se antes a gente acumulava e era egoísta, cobiçoso, agora a gente dá e é amoroso e aberto em contribuir de todas as formas. Há necessidades imensas, irmãos, no reino de Deus. Necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades espirituais à nossa volta. Abra os seus olhos para perceber a quantidade de pessoas que eu e você podemos abençoar nesta época de pandemia. Que os cristãos, o povo de Deus, os discípulos do Senhor Jesus, sejam conhecidos nessa pandemia por se distinguirem em boas obras, por se distinguirem, por se destacarem na forma como amam as pessoas, como as apoiam, como as ajudam, como as transformam pelo poder do Espírito Santo. Use o poder do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus na sua vida abundantemente. E não se apegue àquilo que os pagãos se apegam. Apegue-se às coisas do reino do Senhor e ajunte tesouros lá onde o Senhor deu a sua herança para você. Trate de guardar a herança do Senhor, porque as outras heranças irão embora e eu e você corremos o risco de sermos chamados de loucos por investirmos onde não devíamos ter investido. Que Deus abençoe a gente grandemente. Eu tenho certeza que essa palavra vai operar bênção e graça na sua vida e naquele ministério que Deus deu para você praticar. Ministério é serviço. Naquele serviço que Deus deu para você praticar na sua vida. Aproveite as oportunidades. O mundo está em crise, mas eu e você, irmãos, estamos vivendo uma oportunidade do Senhor para vivermos o reino e ajuntarmos tesouros na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Querido e amado Pai, nós abençoamos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós te rogamos que a vida deles seja no teu poder, no teu amor e na tua misericórdia. Eu quero pedir, ó Pai, que tu tires toda a compreensão humana dos nossos corações com respeito aos tesouros terrenos e dá para nós uma compreensão espiritual com respeito aos tesouros espirituais. E peço, Senhor, que o Senhor dê para nós, para todo o nosso povo, uma disposição de praticar o que o Senhor Jesus está falando aqui. Pai querido, eu quero pedir também que o Senhor encha o coração desse irmão e dessa irmã de coragem, de fé e de uma confiança irrestrita no Senhor, de que o Senhor não vai deixar faltar o necessário para a vida de cada um dos seus filhos. Senhor, muito obrigado pela tua herança e nós viveremos para sempre da tua herança bendita em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um abençoado domingo na graça abundante no amor do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você, apesar de toda essa pandemia, essa quarentena, esteja bem,
Nós estamos passando por um momento difícil, não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas nós não podemos deixar com que essas circunstâncias venham afetar a alegria que nós temos no coração. Por isso, de alguma maneira, a gente tem que olhar para aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e ainda está fazendo e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu estou aqui no dia de hoje porque eu queria trazer uma palavra de bênção ao meu e ao seu coração com relação à oferta. A Bíblia, ela nos convida a ter uma vida de prosperidade. Em Provérbios 11:25, a palavra de Deus nos diz: a alma generosa prosperará. Existem várias maneiras de manifestar a generosidade. A gente pode manifestar a nossa generosidade na vida dos irmãos. A gente pode comprar algo e abençoar alguém. A gente pode pegar um dinheiro do nosso bolso e ajudar alguém que esteja necessitado. Como a gente também pode fazer uma janta, uma refeição deliciosa, convidar alguém para estar junto conosco. Essa é uma das maneiras de manifestar a generosidade. Mas a gente também pode manifestar a nossa generosidade trazendo na igreja os nossos dízimos e também as nossas ofertas. E quando a gente pratica essa generosidade, a gente ativa um princípio no reino espiritual que faz com que a mão do Senhor seja direcionada para nossas vidas e enchendo assim a nossa alma de prosperidade. Você que talvez não tenha condição de estar indo na secretaria da igreja para levar o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer isso através de transação bancária. Nós temos a conta da igreja e você pode fazer isso no conforto da sua casa. E às vezes você se pergunta: eu não estou frequentando o culto, eu não estou consagrando no altar a minha oferta ao Senhor. Você pode fazer isso em casa. Quando você separar ali o seu dinheiro, você coloca isso diante do Senhor e você mesmo faz uma oração consagrando os seus dízimos e a sua oferta ao Senhor. Eu também queria, no dia de hoje, trazer algumas programações da igreja para essa semana. Hoje, à tarde, às 15 horas, nós teremos o culto GR Kids, que irá acontecer com a Juliana Henk. Ela tem feito através do aplicativo Zoom, isso todo domingo, e tem sido uma bênção para as crianças. A minha filha, ela participou no domingo passado e foi muito divertido, por isso queria incentivar você a incentivar os seus filhos para que eles também possam participar, porque as crianças têm se divertido muito. Terça-feira, às 19h30, teremos também a nossa terça top, treinamento, oração e sempre uma palavra de bênção ao meu e ao seu coração. Na quarta e no sábado nós também teremos a nossa célula online, que acontece pelo aplicativo Zoom, e também tem sido uma das maneiras de a gente manter comunhão, mesmo que seja no ambiente virtual com os irmãos, mas tem sido uma bênção também. Uma grande quantidade de pessoas tem participado das células através desse aplicativo e tem sido muito edificada. Na sexta-feira, através do Instagram, também teremos a nossa vigília. Você pode estar acessando o Instagram da pastora Mara e participando da vigília. E também nós teremos, a ação social está com uma campanha que é a campanha do agasalho. Se você tem um agasalho em perfeitas condições de uso na sua casa, leve à igreja, ou se você tem condições de estar comprando um agasalho, um cobertor e levar na igreja, leve na igreja, porque a gente está ajudando essas pessoas que necessitam de um agasalho, que precisam de um agasalho nesse tempo de frio para poder se aquecer. Também queria incentivar você a se inscrever nas redes sociais da igreja, ativar lá o sininho para que sempre quando tiver um vídeo novo, você seja notificado. Que o Senhor te abençoe poderosamente durante essa semana. Um grande abraço, que Deus te abençoe.